Lindo dia para se viver. Estamos aqui nesse momento da palavra de Deus, estudo bíblico. Que Deus esteja abençoando o seu dia, a sua manhã, que seja poderosa em Cristo Jesus. Eu vou pedir nesse momento que a Elaine esteja orando por cada um que estão aqui presente, aqueles que estão ausentes também, pela palavra de Deus, né? Que nós possamos abrir o nosso coração. Eu sei que às vezes, né, algumas coisas acontecem na nossa vida, a gente fica preocupado, né? Sem saber o que fazer e falar assim: Deus, conduza, me mostra onde que está, né, qualquer coisa que a gente perde. E eu falo, gente, porque esse dia eu perdi, né, uma coisa de um exame muito importante, e eu falei, Deus, onde que tá? E eu fiquei com pressa, porque eu estava atrasada para fazer um exame. Eu falei, e agora, onde que tá? Eu falei, Espírito Santo, me conduza, me mostra onde que está esse exame. E o Espírito Santo, né, foi lá e me mostrou. Então, eu falei, a paz, né, gente, a paz quando a gente entrega, quando a gente ora. Então, vamos estar orando agora e abrindo o coração. Elaine, seja muito bem-vinda a essa sala. Gratidão por tudo. Lindo dia para se vivermos, entrar na presença do Pai Celestial, coloca a mão no coração, sente a proteção dele, a aproximação do Pai Celestial na sua vida, em todos os detalhes, em todos os momentos, cuidando de cada passo, cuidando de cada detalhe, cuidando de você. Senhor Deus, Senhor Pai, Senhor, agradeço, Senhor, por essa manhã. Agradeço, Senhor, por esse domingo, agradeço pela sua presença em nossas vidas, agradeço pela nossa casa, Senhor, que saibamos agradecer todos os detalhes, todas as coisas que temos, ó Pai. Colocamos amor, amabilidade a tudo que formos fazer e nas pessoas que estão ao nosso redor, que conseguimos olhar a elas com um olhar de amabilidade, com um olhar de amor, mesmo quando essas pessoas vêm tentando ferir de algum modo. Existe dor para ser curada e para ser transformada na sua presença. Que nós saibamos colocar a sua palavra, colocar amor, colocar gratidão, ó Pai, ter discernimento, ter prudência em cada ação, em cada ato. E agradecemos pela sua proteção e o seu cuidado em todos os detalhes. Em nome de Jesus. Tudo está nas suas mãos. Amém. Amém, amém. Amém. Que oração poderosa. Eita, glória de Deus. Gente, quem tá acordado aí, ó, amém, levanta a mãozinha, reage com o coração. Amém. Ó, tem gente, ó. Eita, glória. Ó, Ludmila, amém. Ó, Silvia, olha, maravilha. Adriana tem 5 minutos para abrir a câmera, não pode ficar de câmera fechada. Eita, 5 minutos. Olha, gente, 5 minutos, viu, para vocês abrirem a câmera. Olha só. Ai, bora lá, gente, para a palavra do Senhor, né? Eu quis trazer, assim, um tema que Deus falou muito ao meu coração ontem, e por mais que foi corrido, né, eu falo, Deus me conduz em cada detalhe, em cada situação, e o Espírito Santo vai nos conduzindo, né, nos mostrando. Eu não sei quem tem dons aqui, mas quando a gente recebe um dom de Deus, é tão bom que ele nos mostra, né, ele nos conduz e nos direciona para o que fazer e onde está em cada detalhe. Obedeçam ao Senhor e sejam guiadas pelo Espírito Santo. Eita, como é bom, hein? Quem pode ler para mim lá Provérbios? Provérbios não, Salmo 119. Depois a gente vai para Provérbios. Quem pode ler? Fala assim, Rose está aqui, já estou com a palavra de Deus aberta. A maioria tá tudo combinando de preto aí, gente. Vocês tinham que falar, né? Que aí eu vinha de preto também. Tá linda. Eita, povo abençoado. Quem pode ler? Ó, Cida, pode ler, Cida. Salmo 119, versículo 1, 2 e 3. Lindo e abençoado dia para todo mundo. Salmos 19, versículo. Qual que você falou, amor? Salmo 119, versículo 1, 3. 3. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos
e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Amém. Bora lá para a palavra? Como são felizes os íntegros, que seguem ao Senhor. Senhor. Seguir ao Senhor, gente, é fácil? Não, mas vale a pena. Deus está observando, né? Eu falo que Deus conhece o nosso coração e Ele sabe, né, como que é o desejo do nosso coração. O que que a gente quer fazer, o que que a gente não quer. Tem pessoas, às vezes, que tentam nos atrapalhar, né, querendo fazer o mal. Tem pessoas que têm inveja. Quantas pessoas, às vezes, né, da minha família tentam me prejudicar? Já tentou, né? Já tentaram, vamos dizer assim, me prejudicar. E eu falo que a gente é orar o tempo todo. Às vezes é porque a pessoa não me ama? Não, mas é por conta do inimigo, às vezes, que quer usar pessoas para nos tirar a paz, para tentar deixar a gente triste. Ou falar assim, né, você tá doida? Quando eu fui tirar a habilitação mesmo, meu tio falou assim, você não tem nem moto, você vai tirar a habilitação, Rose? Ah, de moto, viu, gente? Ah. Aí eu falei, você não sabe nem andar de moto, você não tem moto. E meu tio riu. Fulano que tem moto, que, que tem, né, que anda todos os dias, foi tirar a habilitação, reprovou 4 vezes. Eu falei, mas esse dia eu fiquei tão mal, gente. Cheguei lá na autoescola, fiquei triste. Falei pro professor, eu falei, nossa, eu tô me sentindo tão mal. E tem fulano que tem moto, né? Vamos dizer assim, tá aqui na autoescola, já reprovou 4 vezes. Imagina eu, que não tenho moto, que eu não sei nem andar direito, como que eu vou passar? Resumindo, gente, o professor só falou assim, Rose, fica tranquila, porque assim, cada um é cada um. E tem pessoas que passam de primeira e tem pessoas que reprovam várias vezes. Gente, Deus tomou conta de cada detalhe que eu passei de primeira, né, na habilitação de A, assim, para tirar. E eu falo, é o cuidado de Deus, né? Às vezes tem pessoas que tentam nos tirar nossa paz, tentar deixar nós para baixo, né, falar alguma palavrinha que vai falar assim, ah, quem é você? Para que você vai fazer isso, né? Mas às vezes o que Deus colocou no seu coração, pode ser um projeto, um desejo, ou um sonho, é colocar para Deus, Deus me guia em cada momento, me ajuda a ser forte, né? Afasta as pessoas que querem o meu mal, né? Ou que nem a Elaine falou na oração, é muito poderosa, né? Por mais às vezes que as pessoas às vezes tentam nos fazer o mal, que nós possamos olhar com os olhos de amor de Deus, com os olhos de gratidão, ainda fazer o bem. E Ângela, seja muito bem-vinda, poderosa. Quem pode ler para mim também? Provérbios 15, versículo 3. Gente, e no versículo 3 que Cida leu também, né? Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Andar no caminho de Deus é ser feliz o tempo todo, na circunstância que acontece, e às vezes a gente fica preocupado, fala, Deus toma conta de cada detalhe, né? Ontem aconteceu uma coisa que a gente não queria, e eu falei assim, pai, o Senhor sabe de todas as coisas, o que está acontecendo, né? Eu falo, tira o inimigo, afasta o inimigo, mostra onde está, o que que é para fazer, que o Espírito Santo esteja te conduzindo em cada detalhe, Deus mostra, Deus, né, eu falo que a verdade, ela nunca é encoberta, nunca, né? Tem um versículo que muito fala que a verdade será revelada. E aí? Quem pode ler? Quem tá animado? Ei, Ângela, amém, Ângela. Olha como foi bom. Eita, não, gente, eu já aprendi um detalhe, viu? Só não vou falar aqui Obrigada, viu? de nada. Quem quer ler? Elaine ou Adriana? Eu deixo, gente. Quem tá com a câmera fechada também, se quiser ler, pode ler com a câmera fechada, pode ficar tranquilo. Lê na sua aí, Provérbios Adriana. 15, 3. Vai, Elaine. Lê aí na sua. Eu peguei uma outra aqui, deixa eu ver se tá igual. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Aqui na NVI diz, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Eu peguei as duas aqui, quando a Mary falou, uma é contemplar, outra observar, né? É a mesma coisa. Isso. Quem pode ler o 4 também? Versículo 4. Qual que é o livro? Provérbios 15, Ângela. Obrigada.
De nada. Pode ler, Elaine, eu deixo. 4. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Quer falar alguma coisa? O falar amável é árvore da vida. Ele já fala tudo aqui, né? E o falar enganoso esmaga o espírito. O poder da palavra, de falar. Tanto para o bem, tanto para o mal. Pode abençoar e pode também levar a amargura. Travou aqui agora. Mas é o poder da palavra. O Provérbios, ele fala muito de palavras, né? De falar, de saber discernimento e prudência. Amém? Poderoso. As palavras não é suave, são árvore da vida. Como que é bom, gente. Eu falo que em toda circunstância que você está passando, ou que está vivendo, as palavras têm que ser suaves, as palavras têm que ser de amor, né? Falar com o próximo, com gratidão. Mesmo que as pessoas às vezes te falam com falta de educação, você vai falar assim, nossa. Ou então você fala assim, só Deus te abençoe, pra você nem brigar com a pessoa, né? Que às vezes você tá ali, vamos dizer, a carne, né? Vamos dizer assim, que a carne é fraca, tá muito nervosa, querendo brigar, e você só fala assim, oh, Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, que você prospere muito. E os olhos, pensa no versículo 3 aí, né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele observa tanto os maus como os bons. Deus está observando o tempo todo. O tempo todo. Aqui, né, em sua casa. Às vezes você fala assim, ah, Deus está me olhando aqui na igreja, né? Que tem alguns anos na igreja, eu vou ótima, linda, maravilhosa. Aí quando tá fora da igreja, quer falar coisas que não deve, né? Quer vestir de forma que não agrada ao Senhor. E aí? Ontem aconteceu uma coisa comigo, gente, mas aqui ficou me incomodando tanto que eu falei com a pessoa, pelo amor de Deus, confere aí. Então, assim, e às vezes detalhe, né, para algumas pessoas, não é nada, né? Às vezes está ali, mas assim, eu acho que o Espírito Santo às vezes se incomoda, que quando você quer obedecer e agradar o Senhor, você vai se vestir de forma que agrade a Ele, né? Às vezes a gente coloca uma roupa, pai, será que essa roupa tá te agradando? O Senhor vestiria, né? Eu sempre falo que nem o que Jesus faria, né? Como iria se comportar. E aí? É muito bom a gente estar atenta a isso, que às vezes as pessoas falam assim, ah, Deus está no céu. E aí, será que Deus não está na terra do seu lado? Deus também está na terra. E no seu Espírito Santo, que ele vai te conduzir também, né? Quem aceitou Jesus, o Espírito Santo te conduz quando algo está errado. Ele te incomoda. Então, aí, quem pode ler também para mim? Em Mateus 9:35. Veio um insight aqui agora. Se nós falamos assim que nós estamos aqui só entre mulheres, né? E Sim. falamos assim que Jesus está sempre ao nosso lado. Como será que estamos nos vestindo com a presença de Jesus? Ponto. A gente vai começar a olhar agora para nós. Como que nós sentiríamos pensar? E ele está, né, ao nosso lado. Mas se nós pensarmos assim, como que eu estou me comportando, me vestindo na presença de Jesus? Mais poderosa Lá, que qualquer outra pessoa, né? Mais é, poderosa de qualquer outra pessoa, na presença de Jesus. lá na nossa igreja, a gente pensa assim, como Maria se vestiria, né? Será que Maria usaria essa roupa? Né? A mãe de Deus, a mãe que cuidou de Deus, será que ela faria isso? Será? Isso daí é um bom exemplo para a mulher de provérbio também, né? A gente seguir e pensar, porque dependendo ou não, que nem eu levantei da cama, ó, aí eu falei, não, não posso ser assim, eu tenho que me, né? Com postura, é um estudo bíblico, a gente tem que estar na presença de Deus, né? Então, a gente não vai entrar na presença de Deus, apesar que Ele nos fez, que Ele nos conhece, que Ele sabe que roupa que a gente dorme, que roupa que a gente anda por aí. Não é a roupa que faz o monge, mas a roupa também, ela, que nem diz, né? A gente fala muito lá, que a sua roupa não seja motivo de condenação para outras pessoas.
sabe? Porque tem muita gente que vai na igreja com roupas decotadas, roupa agarrada, né? Aquele que faz assim, né? Que o padre Léo falou uma vez, vocês vêm com aquelas calças assim, ó, né? O padre também é homem, vocês vêm com cuidado. Ele falou assim, como é que ele falou? O que salva os padres aqui é que as feias sentam tudo na frente. Então dá para a gente desviar o olhar e ficar olhando as feias. Falei, nossa, vai, foi muito engraçado. Ele falou, as bonitas vêm com todos os morrinhos de fora e o que salva a gente é as feias. Mas é verdade, gente, a gente tem que prestar atenção no que a gente usa e quando a gente usa, né? Por exemplo, a gente fala mesmo, né? A gente é observador, a gente é julgador, é o caráter humano, né? Nossa, essa pessoa veio com essa roupa na missa, mas por outro lado, o padre também falou assim, ele falou assim, você não pode criticar uma pessoa que veio com uma roupa dessa na igreja, vai ver a primeira vez que ela está vindo procurar Deus. Entendeu? Então, ela mesmo por si só, pela convivência, pela constância que ela vai tendo na igreja, ela mesma vai mudar o vestir dela, né? Então, para a gente não julgar também, né? E eu achei isso muito bonito, quando ele falou essa parte, sabe? A gente não pode julgar nada, nem ninguém nunca, por never. Beijos, abraços. Amém. Eita, glória de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Mas é verdade. Essa questão de julgar, eu falo tanto na questão de roupa, não julgar, e tanto também na questão, né, isso daqui que você falou, de religião, né? Às vezes tem pessoas que é de uma religião, a pessoa é de outra, aí a pessoa já não quer nem cumprimentar mais a pessoa, acha ali, né, que meu irmão, eu falo que é tirar a religiosidade e ter mais intimidade com Deus, né? Ter aquela comunhão que vai crescendo, fala, Deus, quebra o meu orgulho, tira o orgulho do meu coração, deixa eu olhar, assim, com os olhos de amor. Essa questão de roupa é muita questão, né? Eu falo que é o Espírito Santo que vai conduzir, que vai, né, falando assim, não, essa roupa não tá certa para mim na igreja. Que nem você falou, tem pessoas, né, que querem ir, mas é o costume dela. Mas depois, com o passar do tempo, com certeza o Espírito Santo vai conduzir ela. Ah, essa roupa não tá decente para mim ir para igreja. Posso estar lá em algum supermercado, né, e tudo bem, mas na casa do Senhor é a casa de Deus, né? A gente deve se vestir bem. E a questão de falar, que nem a Elane falou, muito bom, né? Jesus está do meu lado, como eu devo me vestir? Isso é muito interessante também, amei. Pensa que dica poderosa, gente. Como eu devo me vestir? Como eu devo, né, me comportar também. Quem pode ler também aí? Mateus, quer ler, Adriana? Tá aí? Pode ler, eu deixo. Mateus 9:35. Só o 35 ou prossegue? Pode ler só o 35, por enquanto. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, você estava querendo falar alguma coisa que estava aí, abriu a palavra de Deus? Estava Não, aberto? eu fui procurar e abriu na página certa. Eu falei, nossa Senhor, já está me iluminando desse jeito? Leu 36, então, para mim. Elane leu 37. Ângela leu Só o 38. problema do óculos, tá? Mas peraí. Eu não escutei Ao qual ver, foi mesmo. Mateus 9, a partir do 35. ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. 37 agora. Achou, Elaine? Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ângela 38, encontrou aí, Ângela? Você alguém quer ler? Encontrei. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. A minha é diferente, né? Estou com essa. Qual é a versão João dessa? Almeida, João Ferreira de Almeida. É igual a minha, Ângela. Olha que bênção.
Amém, gente. Então, gratidão aí pelas que leram e falar, assim, né, a necessidade de trabalhadores. Jesus andava aí por todas as cidades, por todos os povos, né, anunciando o reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Eu gosto muito de um louvor, não sei se vocês já ouviram, Em Seu Nome há Poder. Nossa, é muito bonito também. Eu conheci Em Seu Nome há Poder para curar, para libertar. Porque quando você ora, né, você fala, declara, Deus, me ajuda a encontrar isso, Deus me dá isso. Às vezes é uma coisa simples que você quer no seu coração, mas fala para Deus o que você quer, né? Pede para Deus os detalhes, me mostra os detalhes, porque Deus até conhece o coração de Silvia, o coração de Adriana, de todo mundo que está aqui, né, de Silvia, mas às vezes a gente precisa falar mais, a gente precisa orar mais, né, fechar a porta do quarto, ficar de joelho, orar, chorar aos pés do Senhor, porque, gente, pessoas para curar, para falar no nome de Deus, que nem a palavra de Deus falam, né, que nem o anjo leu aí também, e todos que estavam aí presentes ouviu, né? Orem ao Senhor pedindo. Você, olha que lindo! Vamos ver. Olha só, gente, a Dani falou que ela participou de um evento, ó, de um teatro, em seu nome há poder. Eita, glória. Depois você manda, viu, se tiver um vídeo. Então, orem ao Senhor, né? Orem. E para que envie o quê? Mais trabalhadores no campo. Porque, gente, trabalhadores, pessoas que querem servir, são poucas. Né? Às vezes tem muitas pessoas ali na igreja, você fala, nossa, como essa igreja é grande, como tem muitas pessoas, mas chamam para servir, né? Chamam para lavar banheiro, ou chamam para cuidar de criança da hora do culto, né? São poucos. Eu conheço pessoas, às vezes, que limpam a igreja, né, de 2 ou 3, eu falei, gente, quantas pessoas que tem na igreja? Chama todo mundo. Quando eu ia fazer faxina mesmo na igreja, lá da minha cidade, que era pequena, eu colocava lá no grupo, gente, eu estou indo fazer faxina tal dia, quem quer me ajudar agora? Bora trabalhar para a obra do Senhor. Então, assim, às vezes você tem que chamar mesmo, tem que insistir, né? Que nem a gente pede para Deus, a gente tem que insistir. Ô, irmão, reage aí, irmão. Bora, irmão, ó, bora, acorda, não fica dormindo não, bora servir. A gente tem que orar, gente, mas às vezes a gente também tem que falar, né? Que às vezes algum irmão fica lá esperando, tá aqui, né, esperando, ninguém me chama, aí às vezes tem umas irmãs aqui abençoadas, que Deus fala, irmã, vai lá e chama Maria, né, ou chama fulano, vai lá, chama ela. Porque tem pessoas, às vezes, que até gostam de servir, ama, mas fica com vergonha, não fala, né, às vezes tem algum bloqueio, não sei, ou fala assim, será que eu posso servir? Então, assim, orem ao Senhor, gente, pelas pessoas, né, para curar, para libertar, vocês que estão aqui, pessoas que são, né, abençoadas, eu sei que tem outras também que são abençoadas, mas seja pronta para servir o tempo todo, e esteja pronta para ser mimada por Deus, né, como é bom ser mimada por Deus, pelos presentes que Deus dá. Mas, assim, Jesus aqui, ele abençoou muitas pessoas, e continua abençoando o tempo todo. E que nós possamos ser um exemplo, né, um instrumento usado por Deus para abençoar, para servir. Em Ageu 2, quem pode ler também lá para mim, e tem coisas também, gente, que o inimigo vai o quê? Tentar te atrapalhar. E não entendemos, tirar a nossa paz. Eu lembro que o Lúcio está até aqui, né, comigo, no Encontro com Deus, eu ganhei um presente mesmo, eu até falei uma vez, e aí quebrou o que a pessoa me deu. E eu fiquei tão triste, e o Lúcio até falou assim, o Espírito Santo me impediu, Meire, para te falar. É só um material, né, é só um material. Quem gosta de você vai gostar de você pelo que você é. Às vezes tem coisas que acontecem, a gente não entende o porquê, mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, que a gente vai lá e busca Ele vai nos conduzindo, porque as outras coisas vão ser acrescentadas. Não deixe o inimigo tirar a sua paz, a sua alegria, que nem a palavra de Deus fala que a gente deve ser alegre. Quem pode ler lá para mim, a Geu, quem encontrou? Vamos lá. 2. Amém, pode ler. 1. Ageu 2. Ageu 2. Ageu 2, 1. Isso. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Pode continuar, deixa. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel,
príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Pode continuar? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Não tenham medo. Gente, interessante aqui, eu até li, né, a Bíblia de Keila ontem, que estava com ela, e assim, como é interessante o que Deus fala, né? E ainda a versão da Bíblia dela fala assim, Zorobabel, seja forte. Você quer ler, Keila? Tá até esse versículo. Ele citava cada nome da pessoa e ainda seja forte. Eu falei, nossa, como é interessante isso também. Seja forte. No microfone, consegui. Eu tô com outra Bíblia agora, aquela lá eu deixo só no carro. Claro. Mas pode ler, eu deixo também. Paz e graça, irmãs. Qual versículo que é? Lê o versículo 3, De Ageu, você fala? Ageu 2. Lê o 2 e o 3 para mim, por favor. Fala agora o Jorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa da sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Amém, gratidão. Gente, pensa aqui, o esplendor menor de novo tempo. E aqui no versículo 3, né, que a Adriana leu, Keina também, fala também que Deus pede, né, para ele falar, vai lá, e olha só, ainda colocar a data, né, em dia 17 de outubro. E vai lá e fala para eles que sejam fortes, né? Pensa aí no versículo aqui, ó, no versículo, deixa eu ver aqui na minha, a partir do versículo 4. Mas assim diz o Senhor, seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote, Josué. Pensa Deus falando com aquela voz, né, autoridade com você, Cida, seja forte, Cida. Seja forte, Keina. Keina é personal, viu, gente? Quem precisar dela. Então, às vezes, ela fala com a aluna, né? Vai mais, né? Então, assim, pensa Deus aí no que você fala, seja forte. Seja forte no Senhor. Então, aqui continue trabalhando. Versículo 5 aí, meu espírito habita em seu meio. Como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Às vezes, né, quando algumas pessoas falam assim, nossa, aconteceu isso e aquilo. Teve um colega às vezes falou assim, oh, você tem que orar, né, que tá aparecendo uns espíritos aqui. Eu falei, repreendido em nome de Jesus, você repreende isso. Então, assim, às vezes tem pessoas que nem dormem de noite, né, tem pessoas que veem, graças a Deus que eu não vejo, amém. Então, assim, se você vê, ora repreendendo o tempo todo, né, ora, fala, Deus, ó, repreende todo o mal que tá nessa casa, né, qualquer coisa ruim, que o teu amor reina nessa casa, com o teu poder, com a tua alegria. É orar, gente, o tempo todo. É qualquer momento da sua vida. Você está tomando um café, você está no restaurante, não tem ninguém com você, pode orar em pensamento, né? O Pai, abençoa essas pessoas que estão aqui, né? Que essas pessoas conheçam o amor de Deus.
Às vezes você não quer fechar o olho, que está na multidão, ou às vezes você está num encontro com várias pessoas, mas ali fica em silêncio com Deus. Eu falo que Nicida falou na semana passada, o encontro com Deus, ou o retiro, às vezes tem aquele momento de silêncio, né? E como que é bom você ficar em silêncio, para ouvir a voz do Senhor, para você sair e olhar as paisagens. Às vezes a gente precisa só escutar Deus. Lindo dia, Carmelita, seja muito bem-vinda, poderosa. E aqui, gente, pensa, porque assim o meu espírito habita em meio, como prometi. Pois assim diz o Senhor, no versículo 6, do exército, em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, os tesouros das nações virão para esse tempo. Encherei esse lugar de glória, diz o Senhor dos exércitos. O que às vezes está querendo tirar nossas tristezas? Você vai falar, Deus, eu estou com, ó, inimigo, sai desse lugar agora, eu estou com o Senhor dos Exércitos, em seu nome há poder para curar, tira a tristeza do meu coração, que está me agoniando, Pai, toma conta, me mostra onde que está, revela, porque Deus mostra em cada detalhe onde está e aonde você tem que ir. E tenta praticar o bem o tempo todo, porque Jesus ainda fala, né? Deus fala, continue trabalhando, continue servindo. Quem é solteiro, né? Eu falo, continua cuidando de você, né? Usando os produtos aí de beleza, fazendo atividade física, tendo aquela intimidade com Deus, orando mais, jejuando. Tem uma pessoa aqui que até que me pediu assim, Meire, vamos jejuar, vamos, eita glória. Tá desafiador? Tá, mas bora. Gente, orar já pela futura sogra, pelos futuros filhos, como é bom, né? Eu falei assim, nossa, pai, minha sogra seja um amor, Jesus, que ela venha cuidar de mim. Amém, Senhor, porque às vezes tem que orar, gente, é detalhe, a pessoa se for uma sogra que não gosta, gosta de atrapalhar, não, minha sogra é maravilhosa, amo ela, já amo ela sem nem conhecer, então é o cuidado. Às vezes você está solteira, mas esse momento é para você orar já pela sua futura família, seu futuro marido, né? Para orar já, para Deus abençoar esse momento. Aí fala, mas eu não quero casar agora, eu quero casar só depois, né? Tem pessoa que fala assim, às vezes você fala assim para algumas pessoas que não quer casar, mas lá no fundo Deus sabe, né? Que quer, que tá orando. Então vai lá e é específico e coloca os detalhes. Quem é casado, que Deus abençoe mais o casamento. Tem pessoas, gente, é um detalhe muito importante, tem pessoas que casam e esquecem de orar pelo casamento. Casou, tá tudo bem, continua a rotina e esquece de orar pelo marido. Ou o marido esquece de orar pela esposa. É um detalhe muito importante, porque o inimigo está o tempo todo querendo destruir famílias. E vocês vão orar o tempo todo, sem cessar. Seu marido vai sair, você vai lá e colocar a mão sobre ele e começa a orar. Para desproteger, para livrar, para ele não olhar para nenhuma mulher, que vai olhar somente para você. Então, assim, você vai ter que orar por isso. Para Deus abençoar a casa, o alimento, porque o homem é o cabeça da casa, né? Deus abençoe meu marido, que ele tenha sabedoria para lidar com a casa, com as contas, né? A mulher virtuosa, ela é sábia, ela vai ajudar o esposo. Mas às vezes o homem que preocupa mais, né, com a situação, né, com os filhos, quem já tem filhos, o homem querendo ou não preocupa. Preocupa o que a esposa deve estar sentindo. Às vezes ele não demonstra, mas no fundo está guardado. Porque Deus conhece o coração dele. E é você orar, não pare de orar, continue trabalhando pela sua casa, servindo, como a palavra de Deus fala. E em Ageu também é muito importante que, assim, o povo antes estava desobedecendo, né, começaram a construir a casa para si, e depois, assim, que eles começaram a buscar Deus, começaram a fazer o bem, servir, pedir, fazer o que Deus pediu, depois vem o quê? As bênçãos prometidas aos obedientes. O nosso tema da minha Bíblia está desse jeito ainda, ó. Bênçãos prometidas aos obedientes. Seja obediente ao Senhor. E não às pessoas. As pessoas, você tem que ser obediente, tem que ser educado, tem. Mas tem pessoas que querem tirar do caminho de Deus. Vai falar, o que você vai fazer na igreja? Você vai buscar. Para que jejum? Porque eu quero agradecer a Deus já pelas bênçãos que Ele já tem me dado. Para que ler a palavra? Que eu quero crescer espiritualmente. Porque na hora que alguém te trai, né? Alguém te machuca, ou alguma coisa acontece na sua vida, quem é que vai te fortalecer? É a palavra do Senhor. É Deus.
né? É Deus que vai te preencher, é Deus que vai preencher o seu coração, e você vai lembrar, né, do versículo, nossa, se Deus estava falando para o povo, seja forte, né? Ele está falando para você também ser forte. Tem um versículo que fala, né, tem de bom ânimo, né, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, você também tem que vencer as suas lutas, o seu processo. Eu não sei qual é a sua luta que você tem na sua casa, qual é o seu processo, ou o que você está passando a preocupação. Mas assim, eu falo que é entregar, né, aos pés do Senhor. Pai, toma conta dessa situação para mim. É para comprar um móvel, né? Ou é para comprar uma casa, sonha, mentaliza, e fala, Deus, eu quero uma casa assim, ou eu quero uma moto assim. Como que é o seu sonho, o desejo do seu coração? Nas bênçãos prometidas, gente, não foi no mesmo dia, não. Pensa, lá no 17 de outubro, que foi o quê? Para as pessoas continuarem trabalhando que Deus pediu. E pensa em dezembro, em 18 de dezembro, no versículo 10, no segundo ano do reinado de Dário, o Senhor enviou essa mensagem ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Perguntem aos sacerdotes sobre a lei. Se alguém levar em sua roupa a carne consagrada de algum sacrifício, e ele foi pedindo cada detalhe, né, para cada das pessoas levarem, e o que tinha que fazer. Mais interessante, que o horário está quase acabando aqui, no versículo 18, gente, de Ageu 2 aí, versículo 18 e 19, quem pode ler para mim? Adriana? Pode ler, Adri. Onde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas desde este dia os abençoarei. Amém? Eu os abençoarei, gente. Pensa que Deus ainda falando, né? Eu lhes faço uma promessa agora. Deus faz promessa. Deus te dá palavra. Eu sei que às vezes tem pessoas que recebem, né, palavras de outras pessoas. Ah, mas Deus às vezes já até falou com você antes. Mas você não ouviu e Deus vai lá e usa, né, um filho Deus para falar com você. Que já aconteceu comigo. Não sei se já aconteceu. Em espanhol? Uai, olha que chique, ó, gente, o espanhol de Cida sabe até espanhol, eita glória, amém, Jesus. Eu escutei ele falando que vai abençoar as oliveiras. Eu falei, eu recebo, porque é em espanhol olivares, né? Então tá bom, eu recebo. Recebe, Cida. E todo mundo que está aqui tem que receber mesmo, porque Deus abençoa, né? A gente tem que receber, tem que abrir, gente. Abre seu coração, fala, Deus, eu recebo todas as bênçãos que o Senhor quer me dar, todos os presentes que o Senhor quer me dar. Pessoas que vão me edificar, pessoas que vão estar junto comigo em oração, pessoas que vão caminhar na jornada para estar junto, firmado na rocha. Gente, firmado na rocha é uma coisa tão boa, né? Que às vezes acontece algumas tempestades na nossa vida e a gente fala assim, não, calma que eu tô com Jesus. Pode me tirar, né? Pensa a casa que eu deixei lá e outras coisas, família, né? Que às vezes a gente ama muito, quer estar perto, ama. Mas às vezes Deus não quer, né? Você em algum lugar. E eu sei o porquê? Não, mas eu sei que Deus tem um propósito. Às vezes não é para você entender o momento que você está vivendo, é você passar por esse processo. Tem processo que a gente passa, gente, que a gente aprende tanta coisa, mas tanta, que nos edifica tanto, tanto. Não sei se já aconteceu com vocês em algum processo, mas assim, a gente aprende a lidar com algumas situações. A gente aprende, né, a agradecer o tempo todo, a agradecer mais. Eu postei um do vídeo do maxilar, né, que a doutora falou, gente, diz que tem pessoas que gastam milhões, e eu nunca agradeci a Deus pelo meu maxilar. Aí eu falei, nossa, pai, eu tenho que agradecer pelo meu maxilar, né, que o povo diz que gasta um absurdo, a doutora falou para fazer. Então, assim, é pequenas coisas, é um braço, uma perna, né, teve uma pessoa, às vezes, que estava reclamando, ah, eu vou ter que pegar uma fila. Aí eu falei, amém, irmã, eita glória, você tem perna. Ela falou assim, Rosa, mas eu tô tão cansada. Eu falei, irmã, mas amém, vai passar rapidinho, pode ser cansativo, mas quando você chegar lá, você vai receber a bênção.
Né? Você vai estar ali, às vezes a gente tenta mudar, gente, o tempo todo, as palavras que você for reclamar, que está cansado, você fala, não, Deus, obrigada que eu tenho essa perna aqui, pai, obrigado. É uma fila para esperar? Amém, a gente espera. Porque pensa, gente, quanto tempo as pessoas às vezes ficaram em algum deserto? Quantos povos antigamente sofreram mais? Hoje não tem a questão do sacrifício, né? Pensa das pragas. A gente tem consequências se a gente desobedecer a Deus. Tem. Mas antigamente as pessoas sofriam mais. Hoje tem pessoas que sofrem? Tem. Mas tenta mudar agora, a partir de hoje, a sua palavra. Em vez de você reclamar, você vai falar assim, não, eu vou agradecer. Porque o Senhor dos Exércitos está comigo. E, pai, eu não tenho dom, então você vai pedir para Deus, Deus me dá um dom. Eu não sei qual o dom que você quer, né? Mas fala para Deus, pai, me dá esse dom. E começa a jejuar, começa a orar, começa a pedir. Gente, tem dom às vezes que Deus dá, né? Que às vezes a gente fala assim, pai, mas será que eu estou preparada para isso? É isso mesmo? Aí Deus vai lá e fala assim, Ângela, é isso mesmo, Ângela, vai, né? Um exemplo, vai, filha, vai, Cida. Às vezes Deus te dá um dom que você fala assim, será que eu estou preparada? Mas Deus vai te capacitando na sua jornada, no seu processo. Ele vai te pedindo quando você não está nem bem, né? E você vai lá e serve. Gente, quando você não está bem, começa a servir, as pessoas começam a ajudar. Que assim, você vai ser tão edificado, não fica chorando ou dentro de sua casa sozinha, não. Tem tantas pessoas que precisam do seu brilho, da sua palavra, do seu abraço. Ah, Mary, mas eu fui muito machucada. Mas Jesus também foi. Jesus foi traído. Jesus foi o quê? Humilhado pelas pessoas. E tem pessoas ainda que nem amam a Deus. Como é triste. O tanto que Deus ainda deu a sua vida, pensa, Deus deu a vida dele por você, por algumas outras pessoas, tem pessoas que falam assim, eu não acredito em Deus. Como é triste ouvir isso de algumas pessoas, mas eu falo como que Deus é bom, e Deus vai ainda moldando, transformando e capacitando. Então esteja atenta, sensível, né, à voz de Deus, sempre falo, pai, me ajuda a ouvir a sua voz o tempo todo, que o Senhor possa estar falando comigo. Me ajuda a estar sensível. Gente, tem coisa que vai acontecer, o Espírito Santo é impressionante, né? Ele nos mostra em cada detalhe, às vezes você está ali agoniado, Deus só fala assim, ora pro fulano, manda mensagem pro fulano. Aí quando pensa que não, menos de um minuto, o telefone toca, eu falei, Jesus, como o Espírito Santo te conduz? E aí você tem que orar. Orar para Deus abençoar, para Deus estar protegendo, para Deus, né, mostrar também, para Deus iluminar. E Pai, cura as feridas. Porque às vezes você é tão cercada de pessoas, né, no mundo, que tem pessoas que não querem o seu bem. E você vai ter que orar para Deus abençoar a vida daquela outra pessoa. Sabe por que você vai abençoar, gente? Porque quem abençoa vai ser abençoado. Quem pode ler para mim na Gênesis 12:3? Não, esse aqui vocês têm que ler, pelo amor de Deus. Quem vai ser o primeiro aí a ler? Já está lá no início. Gênesis 12, versículo. Gente, tem 12 pessoas aqui na sala, ó. Eita glória! E eu nem sabia que ia ter 12 pessoas. Ai, Deus é bom, maravilhoso, né? O tempo todo, em cada detalhe. Eu não sei como está sendo o seu dia, mas já agradece. Assim, Deus, esse dia vai ser perfeito, vai ser maravilhoso. Nossa, tem tanta pessoa querendo ler, tá assim, olhando para mim. Quem encontrou a gente lá em Gênesis, no começo? Pode ler, esse eu deixo. Gênesis 12, versículo 3. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Recebe, gente, que Deus está cuidando de você. Você é filha. Quando Everybody você... talk in English. Olha, eu vou aprender, viu? Hã? Foi Eu todo vou mundo vai aprender. falar inglês. Amém, recebo. Eita, glória a Jesus. Então, aqui, gente, se você é filha, você vai ser abençoada, se você abençoa, né? E Deus ainda cuida de você, porque as pessoas que fazem mal com você, querendo ou não, vai ter consequência, né? Porque tá mexendo, não é com qualquer pessoa, é com o Filho do Deus dos Exércitos, Todo-Poderoso, que criou o céu, a terra, morreu por você. Ele não vai deixar qualquer filha, né?
qualquer pessoa tocar em você, não. Às vezes o inimigo, né, tenta roubar a sua paz, mas quando você ora, fala assim, ei, você é filha do Deus vivo, do Deus poderoso. Não deixa te afligir, né, o seu coração. Quem pode ler também Romanos 8:14? Eita, vamos lá. Quando o povo, né, de Ageu, gente, voltou a priorizar a casa de Deus, as bênçãos não começou com prosperidade, mas com a presença de Deus, porque Deus falou lá, eu tenho uma promessa com você, a partir de hoje eu vou te abençoar, eu estou com vocês, Jesus continua com você o tempo todo, em qualquer situação, Pai, mas eu não estou te obedecendo, mas é pelo amor que Ele ainda te dá presente, que Ele vai estar te abençoando, que Ele te protege. Ele te dá muitas bênçãos, mas esteja preparado, abre seu coração e fala assim, Pai, eu recebo. Quem quer ler? É a Adriana, é? Quer abrir o microfone? Ó, uma versão, Adriana e Cida, pronto. Bora, as versões aí. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pode ler, Cida, eu deixo. Continua? Sim. Pois vocês não receberam o espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Amém. Gratidão. E eu quero ler também no Romanos 8, versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nada em toda a criação jamais poderá separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, nada pode separar do amor de Deus. Você pode conhecer Jesus, se afastar do caminho de Deus, né, e ir lá para o mundo. Mas Deus, quando Ele te ama, Ele fala assim, não, filha, vem para cá. Sai desse lugar, e Deus te incomoda, né? Volta para Deus. Quando eu amo as histórias que as pessoas falam, né? Como Deus me incomodou para voltar para Deus, como Deus está me mudando agora, como Deus está me mandando, né, detalhes, presentes, sendo mimada. Como isso é bom, gente. Vivam isso. Se vocês não estão vivendo, peçam para Deus viver, né? Fala, Deus, eu sou amada. Declara, a partir de hoje, eu sou amada, eu sou protegida, eu sou abençoada. Esteja pronta para servir o tempo todo. E eu não sei, Adriana, você vai estar cantando hoje? Ou não? Vai? Vai? Eita, Glória. Então, vamos orar antes e depois a Adriana vai estar louvando. E depois do louvor, né, eu paro um pouquinho e aí a gente tem aquela comunhão. Então, coloca a mão no seu coração, entrega para Deus, fala, Deus, o que está acontecendo? Fala para Deus o que você quer nesse momento, agora. Fala, Deus me mostra, Deus me cura. Fala para Deus o desejo do seu coração. Deus abençoe minha família, minhas futuras famílias. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, obrigada, Senhor, por esse momento, Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja nos conduzindo em cada detalhe, Deus, por sermos filhos de Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha conduzir cada pessoa aqui, ó Pai, nesta manhã, em sua vida, ó Pai, pessoal, na sua vida profissional, dando sabedoria para lidar, ó Pai, com as pessoas desse mundo, e que nós possamos, ó Pai, ter um coração igual ao Teu, ó Pai, um coração quebrantado, um coração que venha sentir amor para as pessoas, compaixão, Senhor. Cura aqueles que estão doentes, ó Pai, que possa sair toda enfermidade daquele corpo, Jesus. Abençoe as famílias das pessoas que estão aqui nesse momento, aquelas que estão ausentes também, ó Pai, esteja protegendo, ó Pai. Abençoe os relacionamentos, que o Senhor venha, Pai, trazer paz na casa, ó Pai, amor, harmonia, Jesus. Ó Deus, abençoe aqueles que estão solteiros ainda, que nós possamos cada dia mais esperar em Ti, ó Pai, sempre o melhor, que nós não possamos, ó Pai, buscar pela nossa vontade, mas sim pela Tua, Pai. Nos abençoe a Te obedecer o tempo todo, Deus, esteja conduzindo, esteja abençoando a vida da Kenny, ó Pai, pelo que aconteceu ontem, que o Senhor esteja mostrando para ela onde que está, que o Senhor esteja conduzindo a tua família, as mulheres que vão para o encontro em Goiânia, que seja uma grande bênção, uma grande transformação, Senhor, e esteja abençoando também a emissão, que seja para honra e glória do teu nome, esteja abençoando os professores que irão palestrar, os alunos que vão estar presentes, ó Pai, que vidas possam ser transformadas, Deus, e esteja abençoando cada projeto de cada pessoa aqui, ó Pai, seja
seja com criança, seja com viagem, seja sobre casamento, que querem casar esse ano ou o ano que vem, ó Deus, que o Senhor cuida de cada detalhe, cada desejo, cada vontade do coração, ó Pai, que seja abençoado por Ti, e nós recebemos todas as bênçãos, ó Pai, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, e por tudo que o Senhor há de fazer ainda, em nome de Jesus, amém. Amém? Fala assim no coração, pega e fala assim, eu sou amada, fala aí com voz alta, eu sou protegida, eu sou filha do Deus vivo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Que Deus abençoe o seu dia maravilhoso, e vamos estar agora ouvindo a Adriana Neves, que vai estar louvando ao Senhor neste momento. Oi, lindo dia, maravilhosas. Olha só, eu não ia, né? Não ia. Mas aí eu senti, deixa eu ir obedecer. Cedo é tão desafiador. Vamos lá. Quem souber, canta também. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Amém. Gratidão. Amém, eita glória. Gente, essa música é do meu casamento. Não sei se vocês gostam desse louvor, mas assim, é a bondade, né, do Senhor. É a bondade. Como a bondade de Deus é bom. E Ele é fiel com você o tempo todo.
fiel o tempo todo, os mínimos detalhes que você tem para Deus. Eu falo, como foi bonito, né, Adriana, falar, o Espírito Santo incomodou ela. Então, sejam guiados pelo Espírito Santo, mesmo quando a gente não quer, né, a gente está com vergonha, ou qualquer outra coisa, mas deixa Deus te conduzir, porque às vezes você pode abençoar muitas vidas. E como eu fui abençoada, eu quase chorei, porque assim, esse louvor me marcou muito e marca, né, todos os dias da minha vida. E que Deus possa estar abençoando a sua vida em todos os detalhes, cuidando, né, protegendo, quanto livramento que Deus nos dá. Quanta graça, né, quanto presente, quanto amor. Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu queria pedir a Elane, que eu acho que eu não vou nem conseguir ler aqui, para ler para mim Romanos 8, do versículo 15, no versículo 15 até o 17. Quem? Elane que possa ler. Gente, quando o Espírito Santo, quando você recebe o Espírito Santo no seu coração, ele vai te conduzir em cada detalhe. Se você não está ouvindo a voz de Deus, né, pede para ouvir. Teve uma irmã que falou assim, Meire, você pede o tempo todo para ouvir a voz de Deus, mas o tempo todo está falando com você, minha irmã. Aí eu falei, amém, recebo. Porque às vezes a gente escuta, né, a gente obedece, mas a gente ainda quer mais, eu quero mais, Senhor, quero mais, manda, né, que nem as bênçãos, Deus, manda as bênçãos mais. E é pedir, falar, pode ler, Elaine. Romanos 8, Do 15 ao 17. 15 a 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aí, no ladinho aqui, no cantinho da minha Bíblia, diz assim, ó, se você se alimentar da palavra de Deus quando acordar ansiosa no meio da noite, ouvirá a voz de Deus sussurrando-lhe, minha filha, tudo isso contribuirá para o seu bem, porque você me ama e foi chamado para o meu propósito. Sim. Sim. E aí, gente? Precisa falar mais alguma coisa? Fazer aquele povo precisa? Pensa, Deus te ama, né? Quando você recebe o Espírito de Deus, você foi adotado aí como herdeiro de Deus, você é filho de Deus, você recebeu o Espírito Santo. E é que nem a Ana falou, gente, tem o versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em toda situação, faz que nem Davi, né? Vai louvar, coloca um louvor, né? Grandes coisas estão por vir, né? Eu não sou escravo do medo, tira o medo do seu coração e vai, né? Eu falo assim, a questão de postar o vídeo mesmo, nossa, como que é desafiador para mim ficar aparecendo, mas tô lá, né? Tô lá, tem gente mandando, eu falo, não sabe como que a gente pensa assim, sente aquele calor, né? Ora, fala, Deus me ajuda, me dá ousadia no Espírito Santo. E é qualquer coisa na sua vida, gente. E parabéns, viu, Adriana, por você deixar Deus conduzir aqui. E em cada detalhe, cada um de vocês, que sejam guiados pelo Espírito Santo. Não deixe o medo tomar conta. Se é para falar com alguma pessoa, pede Deus, Deus me dá sabedoria. Como que eu vou falar essa palavra? Como que eu vou entregar? Né, e que seu dia assim seja muito abençoado em Cristo Jesus. E no versículo Elane meu também, ó, se de fato você participa do sofrimento, você também vai participar da glória. Se você ficar firmado com Deus, se você está passando esse processo, vai passar. Né? O choro vai passar, e a alegria vai vir, a bênção vai vir. Então, assim, é você prevalecer em oração e continuar firme na rocha. Que Deus te abençoe, viu? Tenha um lindo dia maravilhoso para vocês, abençoado. Aí a gravação para, que agora quem, quem não está aqui vai perder agora. Gratidão, viu, gente? Que vocês tenham um lindo dia maravilhoso. Vamos tirar nossa foto.